Não permita ser roubado nesse tempo. Talvez você, querido, tenha passado por dificuldade financeira. Deixa eu te dizer algo, situações são temporais, mas o amor de Deus, a fidelidade do Senhor, o zelo dele para conosco é atemporal. Talvez você tenha passado por um momento tão difícil, neste momento da sua vida. Traga para a sua vida neste tempo uma experiência poderosa, preciosa com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada cidade, cada casa, cada família. O Léo e a Bruna já ministraram aqui acerca da Páscoa. Nós hoje celebramos a vida, nós hoje celebramos aquele que vive. Hoje a Páscoa para nós não é um rito judaico, não é apenas um símbolo, é uma realidade em nós. Jesus é uma realidade em nós, amém? E Ele voltará para nos buscar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Glória a Deus. Você que também está nos acompanhando pelo Facebook, sejam bem-vindos, que a sua vida seja abençoada nesta noite, amém? Se vocês que estão no Facebook, se vocês quiserem migrar para o YouTube, lá você não vai ter o som ambiente, então a qualidade no YouTube vai ser melhor, mas sinta-se à vontade, amém? Antes de ler o texto, eu quero orar pela mensagem, pela palavra. Esse é um momento muito importante em que nós somos ministrados pela palavra de Deus. O Senhor, Ele tem um compromisso com a palavra dEle, amém? O Senhor, Ele não tem um compromisso com a minha palavra, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com as minhas observações, mas tudo que vem da palavra de Deus é algo que o Senhor se compromete, é algo que traz vida, traz restauração, é algo que nos toca de uma maneira ímpar, como a palavra nos toca, amém, irmãos? Então curva sua cabeça neste momento, aí aonde você está, se você puder, vamos durante este tempo nos consagrar e dizer para o Senhor que a terra é boa, a semente é boa, a palavra é boa, mas vamos fazer com que a terra seja boa. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento, ó Pai, a minha vida diante de Ti. Peço que o Teu nome seja glorificado, que apesar de mim, o Senhor me use com poder, com autoridade. Ó Pai, que nesta noite eu seja apenas um canal em Tuas mãos. Ó Deus, que a Tua palavra seja exposta, seja explicada, ó Pai, conforme Tu queres, que a Tua palavra seja aplicada conforme a Tua vontade, no contexto de vida de cada irmão e de cada irmã. Ó Pai, que nós sejamos tocados, alcançados pela Tua palavra, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos ler aqui João capítulo 13. João capítulo 13 em diante é um texto que nós precisamos estudar. Talvez você já percebeu, os evangelhos eles são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. São 3 evangelhos que são conhecidos como sinóticos ou semelhantes, similares, eles resumem a mesma história. Porém, João não é considerado um desses evangelhos, de forma que se você ler Mateus e João, você vai ter um entendimento amplo. Se você ler Lucas e João, e se você ler Marcos e João, seu entendimento vai ser amplo, porque João, essa parte aqui, a partir do verso 13, ele relata, ele aprofunda, por isso ele não se assemelha aos demais. E a partir do capítulo 13 acontece algo interessante. A porta se fecha para o povo, para a multidão, e
a partir daqui o Senhor, Ele fala com os discípulos. A partir desse momento, Jesus não falou mais com a multidão. É como se nós, a partir do capítulo 13, estivéssemos fechados a sós com os discípulos e com Jesus. E esse texto, a partir do capítulo 13, ele nos traz algumas direções que eu quero tentar aplicar para a nossa realidade. Amém? Então vamos ler no verso 1 em diante. Vamos ler a princípio o versículo 1 e 2. Depois nós vamos continuar a leitura. Diz assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, repita comigo, tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. Só até aqui eu quero fazer algumas observações. Permita-me explicar esse texto com algumas intuições que eu tive quando eu li. Aqui você vê claramente, queridos, a ação de Jesus amando, e o texto diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E você também vê a ação do diabo incutindo algo no coração de Judas. Então você vê Jesus agindo com amor, mas você também vê o diabo agindo. Nós precisamos entender o que vem de Deus e o que vem do diabo. E nós, entendendo de forma correta, queridos, a nossa oração também vai ser correta. Eu já presenciei pessoas afirmando que, por exemplo, o coronavírus é algo de Deus, é algo que Deus criou, como se Deus tivesse prazer em uma situação dessa. Então eu preciso começar dizendo que nós não podemos colocar na conta de Deus algo que não vem dele, porque a ira não é um atributo de Deus, o amor é um atributo de Deus. Deus é amor, amor é algo em Deus, a ira é algo de Deus, a ira é algo contingencial. O amor é algo essencial, é algo que está em Deus. Deus é amor. Nós vivemos na dispensação da graça. Eu estou dizendo isso, queridos, porque nós precisamos entender o tempo da forma correta. O texto começa dizendo, no verso 1, fala que Jesus entendeu que havia chegado o tempo de Deus. Deixa eu te dizer, Jesus, ele age conforme um relógio no céu. As pessoas mudam, a Bíblia relata que os anjos mudaram, eu e você podemos mudar, mas Deus, no entanto, não muda. Irmãos, Deus é imutável, é um outro atributo de Deus, Ele não muda, não existe mutação em Deus. Nada que possa acontecer vai tornar Deus instável. Entendendo isso, quando eu me conecto a este Deus estável, eu recebo uma estabilidade que só pode vir de Deus. Mas eu preciso entender da forma correta. Olha o que diz o livro de Abacuque,
Se você quiser abrir comigo, Abacuque capítulo 1. Deixa eu pegar o versículo correto aqui. Verso 13. Diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Se um Deus que não suporta ver o mal, como que Ele vai provocar o mal, irmãos? E o diabo tem tentado incutir nas pessoas um engano, está vendo? É como se Deus estivesse procrastinando, Deus está tardando, Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo. Mas Deus, Ele não pode ver o mal. No livro de Salmos, no Salmo 5 e no versículo 4, diz o seguinte: Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade ou com a maldade, e contigo não subsiste o mal. Nós podemos pegar, por exemplo, abra sua Bíblia também no livro de Salmos, só que agora no Salmo 136. Olha que salmo que exemplifica o amor de Deus. Diga comigo: Deus é amor. Glória a Deus. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Nós não podemos entender, interpretar esse tempo. Se você pegar o próprio livro de João, no capítulo 10 e no versículo 10, você vai ver que o Senhor disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Ele veio para salvar. Quando Ele diz esse texto, Ele coloca Ele sendo um pastor, é um pastor bom. Ele dá a vida pelo seu rebanho. Agora, o falso pastor, o falso mestre, ele coloca como ladrão. A palavra ladrão ali não é o diabo, mas é um falso pastor ou um falso mestre. Esse sim, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, queridos. Jesus, Ele é vida. Nós estamos em um tempo, segundo o relógio de Deus, que nós podemos chamar de dispensação da graça. Amém? Um tempo da graça. Então nós não podemos entender que Deus, Ele tem prazer na morte. Sabendo isso, nós precisamos entender que nada altera o relógio de Deus. Nada altera. Por exemplo, em João capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz que Jesus diz algo para sua mãe, Maria. E Ele diz assim: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos lá. O texto que nós lemos aqui, em João 13, Jesus diz: agora é chegado a minha hora. Mas aqui ainda não tinha chegado o tempo. Você vê no capítulo 7 de João também, e no verso 30, um texto que diz o seguinte, João 7 e versículo 30: por isso procuravam prendê-los, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Pois não era chegada a sua hora. Porque Jesus olhava para o relógio do céu. O que o relógio do céu está dizendo?
Deixa eu te dizer, você não está no mundo, e se você pertence à igreja, você e eu também vivemos conforme um relógio no céu. E o Senhor não está de braços cruzados, o Senhor não está tardando. Tem um ditado maligno que diz que Deus tarda, mas não falha. Que isso? Deus, ele não tarda e muito menos falha. Deus, ele age da maneira correta, no tempo correto. Deus, ele é cirúrgico quando se refere a tempo. Posso ouvir um amém? Não vou ouvir, mas como é que eu falo? De forma tecnológica eu estou ouvindo aqui no meu espírito. E no capítulo 8 de João também, versículo 20, diz assim: essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio. 8:20, isso. Enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Nós sabemos que nesta noite o prenderam, de João 13, porque aqui o tempo natural, ele se encaixou com o tempo de Deus. Existe um relógio que nós também temos o hábito de chamar de relógio profético. Eu quero te dizer que esse tempo, o relógio de Deus, ele não para, ele não é alterado. Este relógio eu posso mudar ele, eu posso atrasar ele se eu quiser, eu posso parar ele, mas nada para o relógio de Deus. Creia nisso. Nós vivemos em um tempo que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas existe algo acontecendo no céu, e o nosso papel é nos conectar e entender que Deus é amor. Deus é amor, entender que o Senhor é bom, entender que as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos entender neste tempo que o diabo, ele de fato, ele age no mundo. A palavra de Deus também nos diz, em 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, você é de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões diz, e que o mundo jaz do maligno. Mas é o mundo, e nós não podemos atribuir algo que está acontecendo no mundo fruto do pecado, fruto da corrupção humana. Judas não foi fruto de um decreto da parte de Deus. Deus, ele não pode ver o mal, ele não tem prazer. Deus não criou Judas para a perdição, e o texto nos diz que isso foi fruto de uma ação maligna, um dardo inflamado do diabo. Então nós precisamos entender o que vem de Deus e o que vem do diabo. Resumindo, Deus é bom e o diabo não presta. Isso é uma verdade. E o texto deixa bem claro que, por mais que o diabo está agindo sim, no mundo, mas Jesus está amando a igreja. Jesus está amando a igreja, o texto diz. Aliás, o texto diz primeiro que Jesus está amando, para depois dizer que o diabo está agindo e como ele está agindo. Agora eu quero avançar com vocês para, na verdade, aqui entrar no tema que eu quero trazer, que é a partir do verso 3, que diz assim: e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus,
Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. É um texto que nós conhecemos, famoso lava-pés. Aqui, antes de Jesus entrar de fato no processo da cruz, e como eu disse, o livro de João, ele nos dá detalhes desse processo de forma maravilhosa. Lembrando que no verso 1 diz, pouco antes da festa da Páscoa. E no verso 3, o texto diz assim, Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele estava indo. Em outras palavras, diz assim, Jesus sabia ou entendia acerca da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Porém, o texto diz, ele tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, enche de água e começa um processo de lavar os pés dos discípulos. Primeiro ele sai da mesa, porque eles estavam em um ambiente de ceia. Ali ele instituiu a ceia, o memorial acerca do Senhor. Ali ele iria demonstrar a verdadeira Páscoa, como Léo disse. Mas antes ele ensinou algo aos discípulos. Ele deixou bem claro que isso era um exemplo e um ensino, e que eles precisariam compreender isso. E aqui eu quero trazer o tema desta noite, que é sem capas, com toalha e com bacia. Nós sabemos que o tempo é ruim. Eu introduzi a mensagem falando acerca disso, falando acerca do nosso momento, o que o diabo tem feito. Irmãos, o mundo está um caos, e nós não sabemos os desdobramentos disso. Ninguém sabe, não, é algo imprevisível, indescritível. Um caos, a morte agindo no mundo, as pessoas sendo opressas, sendo oprimidas. Eu não consigo, sinceramente, compreender ou sentir ou ter empatia como eu deveria ter com muitas pessoas que estão sofrendo. A gente sabe, a gente ora, mas a gente não consegue, sentir a dor. Nós não conseguimos. Aliás, eu não consigo. Por mais que nós tentamos ter compaixão, mas como as pessoas têm sofrido. E quem Deus quer usar nesse tempo? Deus quer usar nesse tempo você e eu, porém sem capas. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar a sua capa. Aqui ele já tinha capas. Aqui ele já era o Adonai. Ele já era aquele que andou sobre as águas. Aqui ele já era aquele que expulsou demônios. Aqui ele já era aquele que curou, que libertou. Aqui ele já tinha várias capas. E você percebe que ele tinha um certo reconhecimento. Os gregos queriam vê-lo. Não quero ver Jesus. E queriam que Jesus fosse até eles, coitado. Jesus falou, eu vou até eles? Como assim? O texto diz que Jesus sabia quem ele era e ele tinha isso. Só que ele deu um exemplo para os discípulos. E quando eu li esse texto, quando eu vi essa palavra, olha, Jesus ele tira uma capa. Como nós precisamos disso. Nós precisamos muitas vezes tirar as nossas capas.
Por isso que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele se despe desta capa, ele tira essa capa e ele começa a servir os seus discípulos, concordando também com o que ele disse, quando ele percebe, não vou entrar no texto, mas certa vez Jesus estava andando e os discípulos, e Jesus percebe que eles estavam conversando. Jesus chega para ele: o que vocês estão falando aí? E a Bíblia diz que ficou um silêncio. Agora eles tinham que falar. E quando eles falam assim: nós estávamos vendo quem de nós era o maior. Fico imaginando, eles já falaram assim: agora aguenta, né? Agora lá vem uma lambada. E Jesus diz para eles: olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro e sirva a todos. Quem quiser. Ele não diz que nós queremos, nós precisamos querer. Ele não aconselhou a essa pretensão. Mas ele disse assim: quem tiver essa pretensão, seja o primeiro sendo o último e servindo a todos. E aqui ele deu esse exemplo, porque ele se coloca na condição de servo. E ele começa a fazer algo que não era só um servo. Essa palavra servo é escravo, irmãos. Não era só um escravo que fazia um servo, mas o pior, ou o menor dos servos. Quando eu recebia um hóspede na minha casa, vinha um servo, e esse servo lavava os pés. Era um sinal de honra do anfitrião, mas para quem estava lavando era um sinal de humilhação. E Jesus, ele se coloca nessa posição. Ele deixa bem claro: isso é um exemplo. Cuidado com as capas de vocês. Vocês precisam servir. Vocês não foram chamados para ser servidos. Jesus nos traz algo maravilhoso do cristianismo, porque em todas as outras religiões, se é que podemos chamar o cristianismo de religião, mas em todas as outras é o menor que tem que servir. E em todos os lugares, quanto mais você sobe, você é servido. Só que quando você vem no ambiente do cristianismo, quanto mais você cresce em Deus, você serve, ou deveria servir. Ou deveria servir. E Jesus aqui, ele nos dá uma dimensão, e ao mesmo tempo com uma simplicidade, lavando os pés. Quando ele chega perto de Pedro, Pedro diz assim, com as minhas palavras: é isso mesmo? Mestre, é isso mesmo que está acontecendo? Eu imagino João Batista aqui, irmãos. João Batista diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Imagina João Batista, que não se achava digno de tirar a sandália dos pés de Jesus, ver Jesus querendo lavar os seus pés. As capas não nos conectam com as pessoas. Quando nós servimos e amamos, nós nos conectamos às pessoas. A capa fala aquilo que nós somos na Bíblia. A capa fala da unção. A capa de Estevão, que caiu aos pés de Paulo, fala acerca do ministério que Paulo estava recebendo. Olha o manto que Paulo recebe. Olha a vida que Paulo teve. A capa de Elias fala acerca de quem ele era, da unção. Só que a nossa unção, o dom, não agrada ou não atrai Deus, mas o nosso coração atrai Deus.
um coração humilde, um coração servo. E como nós precisamos. Eu estava pensando sobre esse texto, eu estava refletindo, meu Deus, como as pessoas estão precisando. É como se Jesus estivesse, naquele momento, sido um anônimo, porque os servos eram pessoas anônimas, não vistas, ou quando tratada de forma geral, uma vala comum. Jesus se anonimizou, ele se fez anônimo. Se alguém chegasse naquele ambiente ali de paraquedas e visse Jesus lavando os pés, jamais iria imaginar que aquele era o Adonai. Esse é o Adonai, então é o Messias. Esse é o ungido, é o Rei dos Reis. É esse. Ele lavou os pés de Judas. Já imaginou isso? Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e ele lavou os pés de Judas. Imagina o coração de Judas nesse momento. Se Judas chegasse com os guardas nesse ambiente e beijasse Jesus lavando os pés dos demais discípulos, eu acredito que os guardas não iriam querer prender Jesus. Eles iam falar: Judas, está de brincadeira comigo, né? Devolve essas moedas, está louco esse aí? É esse aí que... Não, Judas, eu te dei moeda para poder vir aqui e prender o menor dos servos. Nós precisamos tirar as nossas capas. E as pessoas querem nos colocar capas. Eu acredito que Pedro, ele tinha um certo apego à capa de Jesus. Não, Jesus. E aí quando Jesus explica, então pode lavar a mão e lavar a cabeça. Pedro também era 880, né? Nós precisamos, irmãos, entender o processo da cruz. O que é servir? Qual tem sido o nosso conceito? Tem pessoas que só querem ser vistas e nós não estamos vendo. E nós passamos do lado e não estamos vendo. Porque são anônimas. Mas quando nós nos tornamos anônimos, é como se você se igualasse. Existe uma técnica, eu me lembrei agora aqui. Existe uma técnica, eles chamam de rapport, e se você vai em alguns restaurantes, o garçom, ele chega na mesa para atender o cliente, aí o garçom agacha para poder falar com o cliente, porque já foi detectado que quando você se coloca no mesmo nível, você gera conexão, você gera empatia e flui, e você consegue fazer uma condução com essa pessoa, porque você se colocou no mesmo patamar. Quando você se anonimiza, quando você tira as suas capas, você consegue se conectar com as pessoas, porque você não olha mais assim para as pessoas, você está olhando assim, é igual para igual. E Jesus, ele conseguia conectar com as pessoas, porque ele se considerava anônimo. Não posso deixar de falar sobre esse tema e ler um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses. Um texto que resume muito bem isso, no capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 2 e versículo 11. Perdão, versículo 5 ao 11. Diz assim: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus fala acerca da compaixão, e quando ele separa a ovelha de bode, ele diz algo que me chama a atenção, quando ele vai falar acerca das pessoas que estão presas. Ele diz assim: quando estive preso e fostes me ver. Olha, tem pessoas que só querem ser vistas. Tem pessoas que estão passando por um momento tão de aflição, Léo, que elas só querem um olhar e falar assim: olha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui, olha, eu não tenho palavras, mas eu estou aqui, eu quero te dizer que Deus é bom e que Ele está cuidando de todas as coisas, mas que o Espírito Santo console a sua vida. Deixa eu te dar um abraço. As pessoas só querem ser vistas, ser notadas. Mas nós não podemos permitir que o cristianismo nos dê uma projeção aonde nós vamos colocando capas, e essas capas vai nos restringindo, e essas capas vai nos afastando, e essas capas vai nos desconectando com as pessoas, e nós começamos a trazer para o cristianismo um processo que não é do cristianismo, é do mundo. No mundo é assim. Isso não vai mudar. Você não pode chegar no mundo e falar para quem está acima servir quem está abaixo. Você não pode dizer isso. É uma loucura, mas no cristianismo o inverso tem que se tornar uma loucura, mas tem que se tornar do normal. Nós não podemos nos conformar. Esse padrão que Jesus ensinou é um padrão que nós precisamos trazer para a nossa vida. Olha o que Jesus diz, quando ele conclui, ele diz assim, deixa eu ver aqui a partir de onde eu quero ler, a partir do verso 12, estou dizendo acerca de João 13, no versículo 12, diz assim: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou. Percebe o exemplo? Ele tira a capa, se humilha e volta a capa. Ele entendia quem ele era. Isso não afetou quem Jesus era, ou a sua identidade, ou a autoridade. Ele não poderia continuar naquela posição ali de servo, porque ele tinha que cumprir também o papel dele como Adonai, como Senhor, como Messias. Ele tinha que de alguma forma se posicionar, porque como ele disse, o tempo havia chegado. E aqui ele diz assim, depois que ele retoma o seu lugar, ele diz assim: compreendeis o que vos fiz? Agora imagina a cena. Jesus faz tudo isso, senta, olha para eles e fala: vocês entenderam? Vós me chamais de mestre e senhor, e estáis certos, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, agora entra a aplicação. Igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Vai e repita, replica isso. Isso é para ser repetido, é um modelo, isso é o cristianismo. Tem que haver servidão. Romanos 6:22 diz: agora, portanto, libertos do pecado, tendo sido feitos servos do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo está gerando em nós um coração de servo nesta noite. Eu creio que está sendo aberta uma janela para um grande avivamento, irmãos. Mas Deus quer usar aqueles que não têm capas. Você está disposto a servir? Ou você quer entrar no avivamento, num lugar de protagonismo, num lugar de você ser servido, ou você não quer se colocar? Esses dias eu me deparei orando e pedindo para o Senhor: Senhor, eu acho que talvez eu preciso até me converter, eu preciso me tornar um servo, eu preciso servir mais. Eu não posso me distrair com uma agenda, com uma rotina e deixar de ser cristão, de contar com pessoas. Verso 16: em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus disse: eu não quero trazer bagunça para o trabalho. E não foi assim com Jesus. Você vê os discípulos servindo Jesus, e Jesus não tinha problema com isso. Você vê ali em João 4, os discípulos saíram para comprar comida para Jesus. Não foi Jesus que saiu para comprar comida, não era Jesus que fazia o operacional. Jesus abençoava, multiplicava os pães, e é os discípulos que faziam a distribuição. A pastora Tati, semana passada, trouxe um relato que Marta estava servindo Jesus. Eu não posso, por exemplo, receber o bispo Zezinho aqui e ele me servir, né? Ele carregar a minha bolsa. Aí não dá, aí inverter tudo. E Jesus disse: não é isso, não quero trazer bagunça. Mantenha essa ordem, isso é importante para o trabalho, mas é um coração de servo. A pretensão de estar à frente, de ser o primeiro. E principalmente, queridos, essa distância que você acaba tendo quando você assume um papel de capa. E aí você não consegue mais acessar as pessoas. É como que você vai dar uma boa notícia? Como que você vai falar de um Deus de amor, se você não ama? Jesus se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Ele diz assim: olha, vocês querem ser abençoados, gente? Compreende isso e pratica. Nós celebramos a Páscoa, nós celebramos que o Senhor vive, mas isso não pode se tornar uma hipocrisia na nossa vida, porque a maneira que nós vamos demonstrar e afirmar essa mensagem pascual é de fato amando, servindo. E assim como Jesus fez, eu tenho que fazer. E Jesus tirou uma capa tão pesada, e muitas vezes nós subimos numa gilete e criamos uma falsa sensação de capa. Olha que ensinamento. Jesus é o coach dos coaches. Acho que tinha que escrever um versículo. Brincadeira, não pode. Mas se eu pudesse acrescentar um versículo lá em Heresias, capítulo 3,
Entusiasmo, hein? Seja o último e sirva a todos. Olha que empoderamento. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Mas quando nós tiramos a nossa capa, pós-cristianismo, nós conseguimos tirar outras capas. Jesus um dia tirou uma capa que estava sobre mim. Quem já teve uma capa retirada sobre você? A Bíblia diz, por exemplo, que um cego de Jericó, e vê Jesus, ele tira a sua capa. Uma capa de maltrapilho, uma capa de rejeitado. A Bíblia diz isso claramente, ele tira a sua capa, joga fora e vá para Jesus. Jesus tirou uma capa de uma mulher adúltera. Jesus tirou uma capa de um homem que estava endemoniado num cemitério, tido como louco. Ele tirou uma capa de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele conseguiu remover uma capa de vários leprosos. Jesus conseguiu tocar em pessoas que outros com capas de status, de posições, jamais tocaria. Mas Jesus tocou e tirou essas capas. Por isso que quando eu e você não usamos capas, nós tiramos capas de peso, de afronta, de opressão, de condenação. Nós tiramos a capa do pecado, nós tiramos a capa da condenação, da discriminação. Nós tiramos uma capa que traz um peso para as pessoas. Lá fora tem pessoas usando capas pesadas, que precisam de nós, sem capas, para nos conectar a elas, para nos humilhar, para sermos servos, para nos descer no mesmo patamar e dizer: eu conheci um Senhor que tirou a minha capa, e eu estou aqui para remover essa capa. Essa capa não cabe mais em você, mas isso só vai acontecer em uma igreja que entende esse padrão que Jesus estabeleceu. Dito isso, se coloque em pé no seu lugar. Se compreendeis isso e praticais, nós seremos abençoados. Que o Senhor faça nesta noite uma cirurgia no nosso coração, que nós possamos entender que o Senhor não veio trazer um plano de carreira onde nós vamos crescer e crescer e ser servido. Que nós possamos aprender com Ele, porque Ele é humilde, Ele é manso. Que nós possamos ter a mesma atitude de Cristo, como nós lemos em Filipenses. Se coloque agora, irmãos, diante do Senhor. Permita que o Senhor toque no seu coração. Eu falei para vocês, eu fiz essa oração e eu me uno a vocês agora. Nós estamos aqui unidos, fazendo como igreja essa mesma oração. Senhor, nós queremos ser usados nesse tempo. Nós queremos, ó Pai, participar deste avivamento. Mas nos tira, Senhor, de um lugar, ó Pai, de uma falsa sensação, ó Pai, de capa, de degraus, ó Deus, no nome de Jesus, que nós possamos nos esvaziar, ó Pai, que a nossa motivação seja ser o último e servir a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Que todo orgulho, ó Pai, que toda prepotência caia por terra, que nós possamos ser pessoas acessíveis, que nós possamos nos tornar anônimos, se for preciso, ó Deus, mas arranca de nós toda capa, tudo aquilo, ó Deus, que tem trazido vergonha para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus,
nós queremos ser motivo de honra, nós queremos também dar o exemplo como o Senhor deu. O Senhor saiu daquela mesa, o Senhor amarrou uma toalha na sua cintura, pegou uma bacia e água e lavou os pés daqueles que deveriam naturalmente te servir. Que nós possamos acessar tantas pessoas que estão inacessíveis, porque ninguém conecta com elas, porque ninguém consegue ter compaixão, porque ninguém consegue amá-las. Ó Deus, que nós possamos discernir o tempo. Existe uma agenda no céu, essa agenda está acontecendo. Igreja, existe uma agenda, o tempo de Deus não para. Deus quer usar uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja que não tem capa, uma igreja que se humilha diante das pessoas e servem e a amam. Ó Deus, no nome de Jesus, traga quebrantamento, ó Deus, muda o nosso olhar, que nós possamos amar, que nós possamos, ó Pai, fazer como só o Senhor fazia. O seu olhar constrangia aquelas pessoas, porque ninguém as olhava como o Senhor. Espírito Santo, gera em nós, Senhor, gera em nós um espírito de servo. Nós queremos, ó Pai, entender. Espírito Santo, nos traga entendimento acerca desta mensagem. O diabo está agindo no mundo, mas a igreja precisa também agir, interferir, se conectar a essas pessoas que estão sendo, ó Deus, oprimidas pelo diabo, que estão lá no mundo, sendo mortas por um vírus que não vem de Deus, sendo mortas por uma ação maligna. A igreja precisa se levantar, se conectar a essas pessoas, interceder por elas como jamais intercedeu. Talvez nós não conseguimos amar, porque nós não entendemos o seu perdão, nós não entendemos a capa que o Senhor tirou de nós, a capa do pecado, a capa da rejeição. Por isso eu entendo quando o Senhor disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Ó Deus, que nós possamos compreender o teu perdão, Senhor, que nós possamos compreender o tamanho da capa que o Senhor removeu sobre nós. Nos torna humildes, ó Deus, nos ensina a ser humildes. Fale com Ele nesse momento, fale com Ele.